Olá! Iniciando mais um programa Presença e Harmonia com apoio cultural da antiga e mística Ordem Rosa Cruz Amorque, grande loja da jurisdição de língua portuguesa. E hoje o tema do nosso programa é de extrema importância para crianças e jovens que desejam desenvolver o seu potencial interior, porque vamos falar sobre a Ordem Guias do Graal, a OGG. E nada melhor para conversar conosco sobre esse assunto do que com a presença do Frater Alfredo dos Santos Júnior. Frater Alfredo é formado em Administração pela Faculdade de Economia e Administração da Universidade de São Paulo, com especialização em Gestão de Recursos Humanos. É mestre em Filosofia pela Faculdade de São Bento, em São Paulo. É também diretor executivo do Instituto GESC, entidade que trabalha pelo fortalecimento da gestão das organizações da sociedade civil. Membro da Ordem Rosa Cruz Amorque, desde 1973, foi fundador da loja Tatuapé e seu terceiro mestre. Atualmente, atua junto à grande loja de língua portuguesa na coordenação da Ordem Guias do Graal e é coordenador geral da URSI, da Universidade José Croix Internacional. Frater Alfredo, muito obrigada pela presença, tudo bem? Eu é que agradeço, tudo bem, Vivian. É um prazer imenso estar aqui participando desse programa. Eu é que agradeço o convite. Bom, então vamos procurar entender um pouquinho melhor o que é a OGG e qual o objetivo da criação, da organização da Ordem Guias do Graal. Bom, é preciso dizer que a Ordem já tinha um projeto para jovens, né? Que foi criado pelo nosso primeiro imperator, pelo Frater Spencer Lewis, em 1930. E a ideia, ele sempre teve a ideia de que essa ordem para as crianças e os jovens deveria ser uma escola, né? Que devia complementar aquilo que a educação formal não consegue fazer, formar as pessoas de uma maneira integral. Esse sempre foi o objetivo dele. O que nós procuramos fazer, e foi um desafio muito grande, foi trazer, né, atualizar essa mensagem, atualizar esse programa de estudo para a nossa época. Essa foi a missão que o grande mestre nos deu quando assumiu o seu posto, né, em 2007, e que nós procuramos desenvolver nesse projeto. A ideia é de que ela seja efetivamente uma escola, né? O que a gente chama de uma escola para a vida, né? Uma escola que ajude a criança e o jovem na sua formação como um ser integral. Certo. E quando foi repensada, então, a OGG, né, ou melhor, a ordem dedicada às crianças e aos jovens, que metodologia, que referencial teórico se buscou? Uma proposta que nos pareceu muito interessante foi a proposta da Unesco, né? A Unesco, no final do século passado, reuniu um grupo de especialistas, um grupo internacional de especialistas, para repensar a educação e fazer uma proposta de como deveria ser a educação para o século XXI. E a proposta é muito interessante. Quando a gente lê o objetivo do projeto da Unesco, ele é muito parecido com o objetivo da própria Ordem Rosa Cruz e o que nós colocamos para a OGG. Então, esse foi o referencial no qual nós nos baseamos, né? São considerados 4 pilares para a educação: o saber aprender, o saber fazer, o saber ser e o saber conviver. Então, nós nos dedicamos a esses 2 últimos, o ser e o conviver, por considerar que eles são aqueles menos tratados pela educação formal e muito importantes para a formação do ser humano como um todo, né? Esse foi o grande referencial teórico que nós trouxemos para a Ordem Guias do Graal. Para todo o material formulado, né? Exatamente. E avaliando esse momento em que nós vivemos, né? Qual a necessidade, né, para a organização de uma ordem dedicada a crianças e jovens? É total, né? Nós hoje vivemos uma época de muitos problemas, de muitas situações novas. E essas situações são novas, a gente nunca passou por isso como mundo, como civilização. Sim. E não é a nossa geração que vai conseguir resolver isso, vai dar conta integralmente disso. Nós podemos ajudar, mas quem vai efetivamente tomar as rédeas e buscar construir uma situação nova, dar conta desses problemas, é essa geração que vem por aí. Eu costumo brincar muito com os jovens e dizer o seguinte: olha, sinto muito, o problema é de vocês, né? Mas não é muito mentira. Eles é que vão ter que se ver com muitos dos desafios que a nossa geração está legando para eles. Então, nada mais justo do que a gente procure ajudá-los, né, a desenvolver todo o seu potencial para poder dar conta dessa missão, que não é uma missão fácil. Então, para os dias de hoje, um trabalho como esse que a Ordem Rosa Cruz está fazendo é absolutamente essencial.
sabe? É essencial. Cada vez mais, né? Cada vez mais. E quanto mais o tempo, mais a gente sente isso. Verdade. E, Frater, então, pensando nisso, para quem é a OGG? Quem pode fazer parte dela? Qualquer jovem, né? Qualquer criança ou jovem a partir dos 6 anos de idade pode fazer parte, né? Os pais não precisam ser Rosa Cruzes, né? Desde que autorizem a permanência. Basta que a criança ou jovem tenha, né, esse desejo de buscar alguma coisa a mais do que simplesmente essa vida comum que a gente vive, né? Então, e essa é a mensagem que nós temos que levar para a juventude. Olha, existem outros. Se você está insatisfeito com alguma coisa na sua vida, se você acha que pode fazer mais, nós temos um lugar, nós temos uma escola, nós temos um ambiente em que você possa fazer isso. Então, esse chamado, né, está aberto a todas as crianças e os jovens que quiserem algo mais, né, em termos da sua vida. Então, qual é a idade inicial e final para aqueles que desejam participar? A partir dos 6 anos, a partir dos 6 anos, que é a idade que a gente já considera que a criança está alfabetizada e tal, e os estudos da OGG vão até os 18 anos, né? Nós vamos até os 18 anos, ele então tem a opção, se ele desejar. A verdade, ele já tem essa opção a partir dos 16, né? De ingressar na Ordem Rosa Cruz dos adultos, né? Ou então ele pode prosseguir com os ensinamentos até os 18 anos. Esse é o período que abrange o trabalho da OGG. Da OGG, tá ótimo. E ela também é dividida em graus de estudo, como a Ordem Rosa Cruz. Exatamente, né? E quantos são? Como é que está sistematizada essa parte da organização dos graus de estudo? Essa foi uma das grandes mudanças que nós procuramos operar, né? O projeto original da antiga Ordem Juvenil previa a divisão em apenas 3 faixas. Isso fazia todo sentido há muitos anos atrás, né? A gente tinha, enfim, as passagens de infância para a juventude eram mais sossegadas, né? Hoje não, né? Hoje realmente esses estratos dessas faixas de idade, elas são mais específicas, né? Então, uma das preocupações nossas foi procurar alargar isso, ampliar um pouco o número de faixas. Então, para o projeto da OGG, nós temos 5 faixas de idade, e que nós identificamos com 5 graus, né? Dos 6 aos 7 anos, nós temos os guardiões do castelo. Certo. Dos 8 aos 10 anos, os escudeiros da verdade. Dos 11 aos 13 anos, os fiéis servidores. Dos 14 aos 16, os cavaleiros da perseverança. E dos 17 até os 18 anos, os guias do Graal, né? São um total de 588 monografias, né, distribuídas nesse período. Para quem ingressar aos 6 anos e sair aos 18, esse é o número de lições e monografias com que eles deverão estudar ao longo desse período. Então ficou uma divisão, a gente parece um pouquinho mais adequada se a gente considerar os padrões de vida que a juventude tem hoje, né? Sim. E claro, por exemplo, se tem uma criança que está com 10 anos, que ela vai entrar agora na OGG, está com 10, 11 anos, não tem prejuízo nenhum ela não ter iniciado lá com 6 anos? Boa pergunta, essa é uma dúvida que as pessoas têm. Não, porque o nosso currículo de ensino ele foi construído de uma maneira que nós chamamos de currículo em espiral, né? O que significa? Significa que o mesmo tema ele é tratado praticamente em todos os graus, evidentemente de uma maneira diferente, com uma linguagem, com exemplos que sejam adequados para aquela faixa de idade, mas ele sempre aparece. Então, se você pega lá, por exemplo, o eu interior vai aparecer nos 5 graus. Claro que dito de uma maneira para os menores e de uma maneira diferente, uma linguagem diferente, com conceitos mais abstratos, né, para os mais velhos. Mas ele sempre vai aparecer. Os temas, de um modo geral, vão sempre aparecer nos graus. Então, não existe prejuízo. O que eu perdi? Não, você não perdeu. Os principais temas eles vão estar sempre presentes nos ensinamentos que eles vão estar estudando. Ótimo, né? Porque isso a gente percebe realmente que o pessoal tem bastante dúvida. Sim, é uma dúvida. Né? O que eu perdi? Vou ter que fazer tudo. Não vai ter que fazer tudo. Bom, a gente também percebe que a OGG agora ela tem um simbolismo próprio. Sim. Nós falamos dos graus e até o próprio nome de cada um desses graus já remete a isso. Exatamente. Que é a figura do cavaleiro, a figura dos templários. Isso. Que relação é essa que existe? Essa é uma questão que a gente precisa deixar bem clara, né? Não estamos falando assim dos templários, né, da ordem templária como nós a conhecemos. Existe um movimento templário, né? Um movimento templário do qual várias organizações têm a sua tradição consolidada. A Ordem Rosa Cruz, inclusive, ela não é uma organização
templária no sentido da ordem antiga, mas ela faz parte dessa tradição, né? E nós fomos buscar exatamente esse simbolismo, porque nós já tínhamos vivido experiências, Vivian, em que a gente sentia que esse simbolismo era muito forte perante o jovem, né? E, além de tudo, ele trazia para nós, ele oferecia para nós a oportunidade de identificar o jovem de hoje com o cavaleiro antigo. O cavaleiro da Idade Média, lá do século XI, século XII, eram pessoas extremamente respeitadas, né? Os nobres brigavam para que seus filhos se tornassem cavaleiros. Eles eram modelos de virtude, né? Eram muito respeitados. Mas eram pessoas que, acima de serem soldados fiéis, eles eram pessoas justas, eles eram pessoas corajosas, eram pessoas que defendiam os fracos, que juravam lealdade e a viviam efetivamente. Então, toda essa hora das virtudes, sabe, dessas virtudes, do preparo, de ser uma pessoa voltada, né, para a defesa do bem e da justiça, nós entendemos que isso seria um bom símbolo, né, um bom fundo simbólico para o AGG. Sem contar da ligação do Graal, né, a ideia do Graal como um defensor da vida, como um símbolo da verdade, como algo que deve ser buscado e conquistado pela perseverança, né, pela própria vontade. Nós entendemos que isso seriam, assim, objetivos interessantes para os jovens. E os primeiros resultados que a gente tem visto têm mostrado para nós que isso é realmente verdade. É algo que exerce uma atração muito forte, né, para as crianças e para os jovens. Certo, isso é verdade. Eu acho que principalmente esse lado mesmo do simbolismo das virtudes que evoca na Exatamente. criança, independente ao longo desses 6 aos 18 anos, né? Sim. Independente, a gente consegue associar a essas várias faixas etárias. Você sabe que nós temos visto nas cerimônias do chamado, né? É incrível como isso toca até os menores, sabe? Você vê o menininho entrar assim no templo, às vezes, né, bem com ar de brincalhão, de repente, quando ele sai sério, cumprimenta você sério. Você nota como aquela mensagem realmente fisgou, sabe? Isso. Como aquilo tocou, como aquilo passa a fazer parte da personalidade dele. Né? Isso. Por isso a importância do símbolo na vivência, exatamente, né? Isso mesmo. Exatamente. Bom, outra questão que a gente também tem bastante importante foram repensadas, ou melhor, criadas, alegorias ritualísticas que também não existiam Exatamente. antes. Gostaria que o Frater falasse um pouquinho para a gente a respeito. Essa foi uma das nossas preocupações, porque o que a gente chama de vida ritualística na antiga ordem juvenil era muito reduzida. Nós praticamente tínhamos a convocação, que tinha se tornado, ao longo do tempo, com o passar do tempo, uma cerimônia aberta, né? Onde todos podiam participar, sabe? Não tinha aquele valor, né, que nós, por exemplo, conhecemos na Ordem Rosa Cruz, né? Então, uma das nossas preocupações foi valorizar isso, foi dizer, não, é sério, só quem é membro que vai assistir, né? E aí apareceu a ideia de marcar, né, de ampliar essa vida ritualística, que nós sabemos da importância dele na ordem, né? É algo que complementa o estudo intelectual, é aquilo que efetivamente consolida o desenvolvimento da personalidade alma. Então, foram criadas várias cerimônias, né? Nós temos, além da convocação, nós temos algumas cerimônias ao longo do ano, né? E temos os ritos de passagem de cada grau, que ficaram muito bons, né? Eles contam a história do herói do Graal, do Percival, né? E o grupo que trabalhou conosco conseguiu uma proeza, sabe? Eles conseguiram condensar em rituais relativamente curtos e simples todo um conteúdo simbólico muito forte. Você sai do ritual com a sensação de que ele durou 1 hora, quando na verdade ele durou 20 minutos, sabe? Isso acho que foi um ponto importante. Então, a vida ritualística do AGG ficou muito enriquecida, né? Porque existem as cerimônias que nós fazemos ao longo do ano, né? Marcando esse período do ano, as convocações e também os rituais de passagem de grau. Certo. Né? E até entre os rituais a gente tem então também, como já mencionamos, o chamado. Né? Quem que pode participar do chamado? O que é realmente, né, esse primeiro ritual, o chamado? É a porta de entrada, né? E isso foi assim tão forte. Você sabe que quando nós colocamos a questão, se não passar pelo chamado, não vai entrar em convocação. Nós achamos que não ia pegar, sabe? Porque, já se viu, os adultos não vão tentar. Mas a coisa foi. O grande mestre deu um peso muito grande nisso, e o peso definitivo aconteceu quando o imperator falou, não, se é assim, eu também vou passar pelo chamado, né? Então, na inauguração do nosso grande templo, aqui na Grande Loja, ele passou pela cerimônia do chamado. O chamado é a porta de entrada, né?
todos os que querem ingressar na OGG, a primeira cerimônia pela qual eles vão passar é o chamado. Adultos também podem? Podem, mas eles passam, recebem o chamado, mas não se tornam membros da cavalaria. Né? Então eles, inclusive, não têm o direito de formar o círculo da cavalaria. Não vou contar mais porque você passar pelo chamado, né? Mas então ele é realmente assim a condição básica para que o membro possa ingressar efetivamente na Ordem de Guias do Grau. Joia. Então, a princípio, a criança ainda pode estar recebendo, está iniciando nas monografias e já pode, então, passar pelo rito. Exatamente. Né? Ele pode passar pelo... E a gente até estimula isso, porque é muito marcante, sabe? A gente sente que a partir dali, então, a criança, o jovem, eles passam a se sentir membros, efetivamente, parte da fraternidade, sabe? Sentem esse companheirismo com os outros que estão à volta, né? É importante a gente dizer que, na verdade, são os organismos afiliados, né? Exatamente. Nós preparamos para todos os rituais versões para serem feitas no lar. Né? Nós não falamos de sancto, o sancto é para os adultos, como a cavalaria nós chamamos de távola. Né? Certo. Então, os rituais todos têm a sua versão para a távola. Agora, nada substitui a versão templária. Né? Então, todos os organismos afiliados estão aptos a oferecer a participação no chamado. Né? Então, a gente estimula fortemente para que em algum momento, ou mesmo nas convenções, né? Quando se visita a grande loja, ou quando se vem às convenções regionais ou nacionais, existe sempre a oferta de se fazer o cerimônia do chamado. É uma excelente oportunidade para quem é membro de távola poder também completar isto, né? Com a participação no chamado. Vale a pena, vale a pena. Todo mundo que fez gostou. E uma coisa também que está associada ao chamado é que no final, né, o jovem recebe o códex. Isso. Né? Qual que é a importância, qual que é o valor desse documento que ele recebe? É um valor muito grande porque ele enfeixa lá, né, ele resume todos os compromissos que o cavaleiro deve manter. Né? Então tem uma série de compromissos com as pessoas, com o meio ambiente, consigo próprio, né? Compromissos que ele, como cavaleiro moderno, como cavaleiro de hoje, ele tem que se comprometer a seguir livremente. Ele não é imposto a ninguém. Então, durante a cerimônia, ele atesta, ele concorda com esses ensinamentos e, ao final, ele recebe um exemplar do código, que é um código de honra, né? Com todas as virtudes, com todas as questões que ele precisa seguir pela sua condição de cavaleiro, né? É muito bonito porque ele realmente mostra, é um código de honra. Se você seguir aquilo, você está sendo uma pessoa útil e uma pessoa em paz consigo e com os outros na sociedade, né? É muito importante, um conteúdo simbólico muito forte. Certo. Ainda continuando nessa parte ritualística, né, que é extremamente importante, o Frater acabou de comentar a respeito do Imperator que passou pelo chamado aqui, né, que foi criado o grande templo da OGG aqui na Grande Loja. Qual que é a importância que o Frater avalia? Que isso também é uma coisa que não existia. Sim. E agora, então, a OGG possui também um grande templo. Foi muito importante porque, sabe, é a nossa casa, né? É a nossa casa. E ele foi feito assim com tanto carinho, com tanto esmero, né? E quem cuida dele, Sora Marcela, que cuida dele, se esmera em mantê-lo desta maneira, que ele representa realmente assim, sabe, aquele lugar, a casa, o lugar onde a gente vai, sabe, nós temos um lugar na Grande Loja, né? E isso ficou muito marcado. E precisa se dizer que o cuidado com que as instalações foram feitas, os móveis, a decoração, tudo pensado assim com muito carinho, sabe? Não foi, vamos simplesmente ter um lugar. Não, é realmente a casa da OGG. Então, acho que as pessoas que vêm visitar, a gente vê isso em fotos, em depoimentos, saem marcadas, sabe? E participar de um ritual lá, a gente já teve algumas chances de vivenciar isto, é uma experiência que acompanha a pessoa para o resto da vida, né? Então, foi muito importante, assim como nós temos o grande templo, temos todas as dependências da ordem, ter a casa da OGG junto no campo, né? Junto com o conjunto da Grande Loja, foi uma decisão muito feliz, né? E eu acho que é um marco importante para a Ordem de Guias do Grau.
Mostra a importância que a grande loja Sem está dando dúvida. à questão da OGG. Aliás, isso é um aspecto a ser destacado. Desde o começo, ficou muito clara a importância que se estava dando. Muito clara. Acho que a grande loja, através do grande mestre, não mediu esforços para que isso acontecesse, né? Nos deu muita liberdade para trabalhar no projeto, acatou muitas das nossas sugestões, valorizou muito, teve o cuidado de ler e de aprovar e de se submeter a passar pelos rituais como primeiro iniciado, né? Então, isso... E o Grande Templo foi mais uma prova de que, olhe como isto é um aspecto importante para nós. Não cumprimos, sabe, tabela, né? Não fizemos um projeto, fizemos alguma coisa que consideramos essencial para a ordem. Isso, com coração. Com o coração e com muito cuidado, viu? Uma coisa que falta muito hoje em dia é cuidado. É verdade. Atenção aos detalhes, aos pequenos detalhes. Isso foi muito sensível em todo o projeto e principalmente na construção do Grande Templo. Ótimo, Frater. Bom, então também nós temos os organismos afiliados, né? Eles, claro, eles têm como montar um cantinho também especial para a realização das cerimônias também. Nós pedimos, né, tem instruções específicas para isso, não é nada complicado, né? Tudo aquilo que precisa são itens relativamente simples. A grande loja fornece, né, um kit completo com tudo aquilo com alfaias, com objetos que precisam ser feitos. Depende do organismo afiliado, mas se ele quiser, né, se os oficiais efetivamente valorizarem como a grande loja valoriza a OGG, é bastante simples de arrumar um espaço, né, dentro do organismo afiliado para fazer esse trabalho acontecer lá. E é importante, porque lá na ponta, a ordem não é a grande loja, a ordem é o organismo afiliado, né? Lá na ponta, toda essa estrutura serve para amparar, mas lá na ponta são os Rosa Cruzes locais que precisam fazer a coisa acontecer. Né? Que são realmente os Rosa Cruzes voluntários que fazem acontecer. Exatamente, e é fácil, depende de vontade. Depois, não, e nós temos visto isso nas visitas, sabe, em vários lugares. Não, quando se quer fazer, se faz e se faz bem feito. Certo. Depende muito de realmente ter essa determinação. Não, eu vou fazer aqui. Frater, também foi criado um calendário memorial. Né? Qual que é a importância, né? Por que se pensou nessa existência de um calendário? A ideia foi de ter um calendário onde nós pudéssemos programar, né? Onde nós pudéssemos deixar programada todas as festas do ano, né? E isso interlaçado. Né? Nós dividimos o calendário pelas estações, ele é construído em cima das 4 estações. Então, existem as festas, vamos dizer, móveis, né, aquelas de entrada de estação, e as datas fixas, como a comemoração do Dia do Cavaleiro, né? Então, a ideia foi que nesse calendário já tivesse estabelecido tudo o que precisa ser feito. Primeiro, para que o membro pudesse experimentar essa continuidade da vida, que é muito importante, né? Mostrar que as coisas não são feitas hoje assim, amanhã assado. Não, existe uma continuidade. E também para que os oficiais, né, e o coordenadora da OGG pudesse também construir o seu planejamento de trabalho, né? Então, em cima do calendário é possível você ter um plano de atividades para o ano inteiro, né? Certo. Então, como nós comentamos, né, agora dia 27 de outubro é o dia da OGG. Isso. Por que o dia 27 de outubro? Bom, primeiro a gente queria tirar do dia 12, né? Nada contra o dia 12, mas é que os mais jovens falavam, dia 12 é dia das crianças, né? Ficavam meio injuriados de participar. Então nós ficamos pensando, puxa, como é que a gente poderia efetivamente ter uma outra data, né? E aí uma feliz coincidência, né? Não existe coincidência, foi a escolha do dia 27, né? Que é a data de nascimento de Raymond VI, né? Do Conde de Toulouse, que é aquele identificado naquela estátua do Cavaleiro da Roça. Aliás, quem vier visitar o Grande Templo, na entrada tem uma estátua em tamanho natural do Cavaleiro da Roça, né? Ele foi uma pessoa muito importante, foi um místico, um livre pensador, um líder progressista, que protegeu os místicos no sul da França, na região em que ele estava, né, com risco de vida, né, porque era na época das perseguições. Então ele se tornou, por conta disso, um modelo de cavaleiro, né, pela sua coragem e pela sua lealdade. Então nos pareceu que seria assim, muito adequado, já que nós estávamos falando em cavalaria, instituir o Dia do Cavaleiro como o dia da OGG, por isso é que ficou no dia 27 de outubro. E nós vamos comemorar agora pela primeira vez, né, assim, ritualisticamente, é uma cerimônia muito bonita, que eu espero que todos os organismos afiliados consigam fazer.
Com certeza. Né? Iniciando o marco para os próximos anos. Sem dúvida nenhuma. Né? E uma coisa importante da gente lembrar é que teve também toda uma equipe, então, que ajudou na elaboração, sim. né, de todos esses parâmetros que nós conversamos agora, né? Como que foi esse processo, Frater? Foi bastante trabalhoso, mas muito gratificante, né? Nós tivemos cinco grupos trabalhando, né? Um grupo voltado para produção de monografias, um grupo voltado para construir os rituais, um grupo ficou encarregado de pensar no calendário memorial, um outro de pensar em atividades, principalmente para serem desenvolvidas junto com as convocações ritualísticas, e um quinto grupo que deu início a um projeto de encontrar novos meios para estudo. A Grande Loja está fazendo um esforço muito grande para colocar todas as monografias no computador. Então, o jovem que não quiser ler a monografia no papel, ele vai poder estudá-las virtualmente no computador. Isso também nos abre a possibilidade de depois termos outros instrumentos, jogos, vídeos, né? Muito material de apoio para usar hoje uma mídia que efetivamente é aquela de maior preferência para os jovens, né? Mas foi um grupo muito grande de fratres e sorores que trabalharam. Na verdade, foram eles que fizeram, a gente só ficou cobrando, né? Mas foram eles que fizeram o trabalho e fizeram um trabalho magnífico. Acho que é alguma coisa que só o cósmico vai poder recompensar o esforço que eles fizeram e a qualidade e a dedicação com que fizeram isso. Com certeza o Cósmico atraiu as pessoas certas também para o projeto, com toda certeza. Com certeza. E teve muita gente, viu, Vivian? Muita gente boa e muita gente dedicada e com muita lealdade ao projeto. Isso foi uma experiência muito gratificante para todos nós. Que ótimo, Frater. Bom, nós estamos encerrando a nossa entrevista. E, Frater, se o jovem, né, que se interessou, os pais, como é que ele pode fazer, então, para ter maiores informações sobre a OGG? Bom, nós temos vários, né, todo no site da Grande Loja, há folhetos nos organismos afiliados, pode ser colhido informações nos organismos afiliados, né, nas páginas das mídias sociais, no Facebook, mas principalmente dúvidas e outras dúvidas e informações maiores é só entrar em contato com a Grande Loja, né, principalmente com a senhora Marcela Lobo, que é a coordenadora geral do trabalho da OGG na Grande Loja, né? Ter a felicidade de ficar lá no grande templo, a sede dela é lá, né? E ela então poderá fornecer qualquer tipo de informação que for necessária e que não tiver de alguma maneira. Agora, o site da AMORC tem muita informação, nos organismos afiliados também, então quem quiser, a informação é bastante abundante, não é por isso que não vai poder... de fácil acesso. Vai de fácil acesso. Frater Alfredo, agradeço muito a sua participação no nosso programa, espero que retorne outras vezes para colaborar com a gente, né? Eu que agradeço a oportunidade, Vivian, estou à disposição, né, para ajudar naquilo que for possível no trabalho da Ordem. Todos nós sabemos da importância desse trabalho, para nós é uma imensa satisfação poder contribuir e eu agradeço muito por essa oportunidade. Eu que agradeço, Frater. Obrigado. E se você que gostou do programa ou não quiser mandar, né, suas sugestões, suas críticas, por favor, o nosso e-mail é o presenciaharmonia@morc.org.br. Agradecemos a sua participação e até o nosso próximo encontro. Paz profunda. Será que podem existir cavaleiros em plena área da internet? A resposta é sim, mas precisamos de mais cavaleiros. E então, você já pensou em ser um deles?